Olá, tudo bem, quinto ano? Como que vocês estão? Estamos aí de volta com a nossa aula de artes. Eu quero relembrar vocês daquele cuidado que você deve ter com as suas mãos, né? A lavagem das mãos com água e sabão. E também quando você sair de casa, que você não tiver a água e sabão, você use o álcool em gel, certo? Também o uso das máscaras, né? Você deve ter aquele cuidado de lavar as suas máscaras, né? Se for máscaras de tecido e se for máscaras de descartáveis, né? Jogá-las fora, certo? Quinto ano, nós vamos então para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de um artista paranaense. O nome dele é Lang, certo? Vamos lá então? Esse daqui é o Lang. Ele tem o apelido de Lang de Morretes. Por que Morretes? Porque Morretes é o nome de uma cidade paranaense. Ele não é o sobrenome dele, certo? Na verdade, é um apelido. O nome dele mesmo é Frederico. Frederico Lang. Ele é de 1892 e ele faleceu em 1954. Ele foi muito importante, viu, pessoal, pro nosso Paraná, certo? Por quê? Porque o Lang, ele trouxe, assim, algo muito novo pro nosso Paraná. Ele foi um dos criadores ali, se vocês já viram a cidade de Curitiba, que tem aquelas calçadas, aqueles mosaicos, né, preto com branco. Então ele foi o criador daquilo ali. Morretes, ele era de uma família rica, e ele foi morar fora, né, em alguns países e estudou, né, artes em outros países. Ele foi o fundador da escola de desenho aqui do Paraná. E ele teve muita importância. Ele não era só pintor e desenhista, ele era também ele também se formou em biologia, certo? Ele deu aula de anatomia e de fisiologia na Escola de Belas Artes do Paraná. Então, assim, ele foi uma pessoa que trouxe muita importância também nas áreas biológicas, né, para o nosso Paraná. Pessoal, quando o Lang ele esteve fora e voltou aqui para o Paraná, ele trouxe esse movimento, né, da escola de música e belas artes. Ele queria que as pessoas criassem, as pessoas assim dessem valor ao Paraná, né, fizessem obras diferentes dos demais. Então, assim, eles queriam que as pessoas usassem, né, tivessem também, dessem importância para algumas características que temos aqui no Paraná, que os artistas, né, eles pensassem nisso. Aí o que aconteceu? Ele teve essa ideia incrível, né, que é usar as obras, né, as características do Paraná. Uma das características do Paraná, o que é? São as araucárias, né? As araucárias são alguma das características que temos no nosso Paraná. As araucárias, pessoal, ela não é só do nosso Paraná, certo? Ela é também também existe ali na região de São Paulo, né? Outros lugares também existem as araucárias. As araucárias, elas, além dos frutos, ela é muito importante por causa da madeira. A madeira das araucárias, ela tem um valor muito grande. Então, assim, ela foi usada, ela é considerada até a madeira até melhor do que o pinus. E os óleos também, várias coisas são tiradas das araucárias. E os pinhões, vocês conhecem os pinhões? Os pinhões são as sementes das araucárias, na verdade, né?
mas a gente utiliza elas para alimento. Então elas têm muito rica assim, em carboidrato, muito rica assim, para nossa saúde. E aí, o que acontece? O Lang de Morretes, ele teve essa ideia genial de usar a simbologia dessas sementes para divulgar o nosso Paraná. E aí, pessoal, surge aquela ideia interessante que são as calçadas lá de Curitiba, né? A gente nunca imaginou que as calçadas de Curitiba pudessem ter o formato da semente, dos pinhões, né? Das araucárias. E na verdade essa ideia foi do Lang, o Lang de Morretes. Então assim, quando a gente anda pelas calçadas de Curitiba, a gente vê muito desses desenhos, né? E vem dos pinhões, é a simbologia do Paraná. O curitibano, ele sabe disso. Nós é que somos de fora, a gente não sabe, né? Não tem esse conhecimento. Mas as calçadas de Curitiba, elas são desenhos de pinhões, são criações do Lang de Morretes. Então, quem conhece Curitiba, né, conhece os calçadões de Curitiba, são muitos os calçadões. Tem algumas pessoas que até criticam, né, os calçadões, porque as pedrinhas saem do lugar, né, com o tempo, que aquilo ali dificulta as passagens das pessoas, de cadeirantes, mas por causa da importância histórica, essas calçadas continuam ali em Curitiba, né? Então, eu quero passar para vocês um vídeo onde conta o resumo da história desse fantástico pintor, né? Não só isso, biólogo também. Ele era um professor de anatomia, de fisiologia, que foi tão importante para o nosso Paraná. Vamos então ouvir uma história resumida da vida dele? Oi, a pessoa que vos fala é a mãe, quer dizer, eu sou a mãe de Frederico Lang de Morretes, mas às vezes a gente chama ele de Fris. Esse aqui é o Frizinho, ou melhor, uma representação não tão artística dele. Meu bebê nasceu no dia 5 de maio de 1892, em Morretes, uma cidadezinha no litoral do Paraná, e recebeu esse nome por seus pequenos morros. Mas a gente se mudou logo cedo para a Serra do Mar. E, enquanto ele tinha de 2 a 9 anos, moramos no desvio de Ipiranga, vivendo em contato com a natureza, o que influenciou muito em seus dons artísticos. Quem dera tivesse influenciado nos meus. Deixa eu contar pra vocês, que isso fique muito entre nós. Ele gostava muito de uma menina... Mãe. Deixa que eu assumo daqui, tá bom? Primeiramente, esqueça um frizinho. Ah, então, Fris? Não, mãe. Meu nome artístico é Lang de Morretes. Bom, a verdade é que eu sempre gostei de tudo que envolvesse a natureza e a pintura. Quantas vezes, sentado à margem do Nudiaguara, esperei o dia. Quantas vezes, esqueci da sua margem, a noite me surpreendeu. Como é belo, com a face orvalhada, assistir a vitória dos raios, e ver que as águas nos remansos bafejaram ao beijo do sol. Nas tardes, mornas nuvens cobrem o azul do céu e espalham-se, com as velhas casas ribeirinhas na limpidez das águas quase paradas. Como são belas as noites, quando a crista das montanhas parece transformar os seus pícaros em dedos, para reter as estrelas no firmamento sobre a cidade. O morretense sente essa beleza. Quando eu tinha 13 anos, fui aluno de Alfredo Anderson, e sem querer me gabar, mas já fazendo isso, eu era o seu melhor aluno. Melhor? Você não quis dizer pior? Brincadeiras à parte. Como único aluno, você até poderia ser o melhor. Então, eu sou Alfredo Anderson. Quando Lang tinha pelo menos 13 anos, eu vim da Noruega, a pedido de seu pai, para lecionar pintura aqui nesse lindo fim de mundo, localizado no estado do Paraná, o qual Frederico era realmente o melhor pintor.
Por conta do seu grande potencial, em 1910, eu incentivei a ir para a Alemanha, estudar artes gráficas em Leipzig e frequentar a Escola Superior de Belas Artes, de Munique, de 1915 a 1920. Então ele conseguiu exposições individuais em Colônia. Então, com o incentivo de Alfredo, fui para Leipzig estudar artes gráficas e depois me mudei para Munique, também na Alemanha. E tive muitas aulas na Escola Superior de Belas Artes. Expus algumas das minhas artes na Colônia. Lá, em homenagem à minha cidade natal, adicionei seu nome ao meu. E me conheceu. Verdade. Enquanto estava na Europa, conheci minha esposa, Berta. Eu sou Berta Bamberger II, sou uma cantora lírica. Eu e meu marido nos conhecemos em Obermorgau, na Alemanha, e nos apaixonamos. Nós nos casamos em 1917 em Logan. Tivemos 4 filhos, sendo 3 meninas e um lindo menino, Berta, Ruth, Ana, Maria e Flávio. E após a Primeira Guerra Mundial, voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil e eu decidi dedicar-me à pintura e à ciência. Lecionei anatomia e fisiologia na Escola de Belas Artes do Paraná. Trouxe a inovação da espátula na pintura. Aqui, descobri uma nova espécie de moluscos em meus estudos de malacologia. Os pinhões estilizados geometricamente que vieram a compor as calçadas paranaenses, tornando-se marca original do Paraná, foram de minha autoria. Além de terem sido um dos idealizadores, junto com os meus amigos João Turim e João Guelph, do movimento Paranista nas Artes. Eu fundei a Escola de Desenho e Pintura, onde ensinei até 1932. E saí da escola, por conta de não concordar com algumas restrições impostas pelo governo federal, em relação à minha participação em bancas de exames de matéria. Nesta época, gostaria muito de ser diretor do Museu Paranaense, mas Manuel Ribas deu o cargo a José Loureiro de Fernandes. Fiquei muito irritado com isso, e me mudei com a minha família para São Paulo, onde assumi o cargo de assistente de cátedra de paleontologia do Museu Paulista. Em 1940, voltei para Curitiba, voltando a pintar. Em 1947, participei do movimento em prol da criação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E em 1950, recebi uma bolsa de estudos para fazer um levantamento malacológico E moluscos. no litoral sudeste do Brasil. Bento Munhoz da Rocha me concedeu um cargo no Museu Paranaense, o que me permitiu ir para o litoral seguidamente para procurar espécies para analisar. Papai morreu de infarto fulminante em 19 de janeiro de 1954, em Curitiba, no hospital. 2 anos antes, ele havia nos avisado de tal acontecimento. Ele previu sua morte, mas nós não acreditamos. Pediu a um amigo que fosse enterrado de pé, aos pés do Morro Marumbi. Se Kandinsky revolucionou a questão da forma e conteúdo através da arte abstrata, Lang de Moritz o fez por meio da arte figurativa. Isso acontece principalmente em suas marinhas, nas quais o artista compõe superfícies constituídas não da reprodução de panoramas específicos do litoral, mas da tinta, na qual há vida própria. São telas vivas. Por mais que se queiram ver paisagens ali, elas são obliteradas frente à potência e vigor das pinceladas com que Lang as pintou. Em sua totalidade, Lang fez 17 exposições e mais de 500 obras. Papai era um grande homem. Lembro-me vagamente que, mesmo em tempos de guerra, ele nunca perdeu seu amor pela arte. Isso aí. Viram só a importância que tem Lang para o Paraná? Não foi só isso, viu, pessoal, que Lang fez, né? Não foi somente as calçadas, né, ali de Curitiba, mas também ele teve importância no museu, né, na aula de desenho, em todas as várias coisas do Paraná, eles tiveram importância, certo? Eu quero mostrar para vocês também a nossa atividade. Nossa atividade vai ser
relacionada a essas calçadas lindas e maravilhosas do Lang, né? O Lang, que ele se chamava, na verdade, Frederico Godofredo Lang. Ele era, né, nasceu na cidade de Morretes, né, no Paraná. Ele fundou a Escola de Desenho, de Pintura de Curitiba. E dele também, né, gente, vem esses pinhões estilizados, certo? Eles são geometricamente, né, desenhados nas calçadas do nosso Paraná. Eu queria que vocês observassem, né, os desenhos, esses desenhos dessas calçadas, né, que existem em vários lugares do Paraná. E daí, na página seguinte, você vai colorir esse mosaico aí que eu passei para vocês, tá? Então, você vai pintar como se fossem as calçadas de Curitiba, certo? Então, você vai pintar de preto e branco, né? Algumas partes pretas e algumas partes brancas. Essa vai ser a sua atividade. Vai ser essa aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de saber de onde veio essas calçadas lindas, né, de Curitiba, né? Muita gente nem sabia que vinham dos desenhos dos pinhões, quem diria? Então, fica por aqui a nossa aula, primeira aula falando sobre o Lang, né? E na segunda aula nós vamos fazer outra atividade e vamos aprender mais um pouquinho sobre o Lang. Então, até a segunda aula, hein? Até mais, tchau, tchau!